Olá, criadoras, tudo bem com vocês? Ontem à noite eu fiz um mini bob e postei no Face e alguma de vocês acabou pedindo para eu estar fazendo. Não costumo estar fazendo vídeo, é muito difícil, mas quis dar uma aceleradinha aí para ver se eu ajudo vocês, tá? É bem simples. Eu passo a passo, todas as massas eu fiz, já tinha pesado e sovado, tá? Aqui eu estou fazendo a parte do corpinho, tá? A gente faz o formato de coxinha, assenta ele depois, arruma os detalhes que vai faltando, né? Pra ele ficar mais ou menos parecido com uma coxinha. Na verdade, é que nem aquele corpinho que a gente faz o universalzinho mesmo. A gente vai fazendo, alisando. Tira o arredondadinho de baixo. Passa ele assim levemente, tá? Ó, dei uma apertadinha levemente com ele, ó. Pra ficar assim, nem tão redondo de um lado e nem do outro. Deixo ele ali no cantinho descansando. E vou pro outro passo. Todas as massas já estão pesadas, porém, conforme eu ia fazendo, ontem aconteceu a mesma coisa, gente. Eu não mostrei a quantidade de massa que eu usei, porque conforme eu ia fazendo, para não ficar muito grosso, a perninha ou o bracinho, eu acabava tirando massa e depois de seco não ficou muito fino também. Ele reduziu, eu acredito que ficou num tamanho legal. Então a quantidade de massa vai ser assim, o que vocês achar que fica melhor para vocês. Aí são os bracinhos, né? A perninha, se eu não me engano. Pro bracinho eu tinha usado 39, para as perninhas eu tinha usado 43. Mas dos dois, se eu não me engano, eu reduzi. Reduzi a quantidade e ficou num tamanho legal. Muito bom. Deixei ele retinho, vocês estão vendo? Desci um pouco de massa para baixo. E tentar afinar mais a parte de cima. Como ficou muito comprido, foi o bracinho. Eu tive que cortar. Ó, ficou muito grande. Desse jeito eu acho que fica desproporcional. Ao menos que você vai fazer alguma outra coisa com o braço. Aí dá pra deixar desse tamanho. Como o meu era simplesinho, eu preferi cortar e diminuir. Afinei mais um pouco a ponta. E deixei ali. Vou pro próximo bracinho, faço a mesma coisa. Massa sovada, um rolinho. Afino a ponta. Igualo. Vejo se estão do mesmo tamanho. É bom assim, sempre a gente tá pesando para a gente ter mais ou menos a noção de quanto a gente gasta. Porque às vezes a gente na correria acaba fazendo e acaba esquecendo a quantidade ou esquecendo de marcar. Mas se a gente marcou uma vez, a gente sempre vai ter na mente. Ontem eu não marquei nenhuma, mas hoje eu já tinha mais ou menos na mente o que eu tinha usado ontem. Então ficou mais fácil. E com o alisador, ó, tiro um pouco o formato dos dedos, né? Já alisa na mesa. Esse ficou mais rápido com o formato de coxinha, porque eu fiz com o alisador na mesa, ó. Mas pode ver que ele tá muito grosso a parte de baixo. Então eu vou reduzindo pra ele não dar tanta diferença. Vocês perderam o barulho, gente, que eu moro em frente de uma mecânica. E embaixo da minha casa, do outro lado da rua, também é outra mecânica. Ó, igualei eles, tá vendo? Um tá maior que o outro. Na grossura também. Dou mais uma apertadinha pra igualar. Pego a estequinha. Igual, ó. Corto. Pra deixar eles bem parecidos. Uma amassadinha na ponta pra ficar igual. Embora essa parte vai ficar escondida, mas é bom sempre ter a perfeiçãozinha, né? Ó, estão do mesmo tamanho. Coloco aí pra descansar. Bora pras perninhas. Esses restinhos de massa eu guardo, a gente sempre usa pra alguma coisa.
Pisei novamente. Massinha sovada. Limpo a mesa, porque toda vez que eu abro o saquinho, cai uns pedacinhos e acaba sujando a massa e fica feio depois a peça, né? Acaba dando uma atrapalhada. Fiz o rolinho novamente. Os dois ficam iguais, tá, meninas? Os dois ficam no mesmo tamanho. As duas pontas. Não é que nem o bracinho, que um maior e o outro menor. Os dois iguais. Alisei. No meio, centralizo no meio. E passo o dedinho, ó. Pra ela dar uma curvadinha bem de levinho. Tá vendo a curvadinha? Na hora da gente dobrar a perna, dá todo um efeito legal. Fica mais... Quando seca, fica mais ainda real. É bem bacana fazer dessa forma. Eu tinha feito de uma outra forma, mas eu achei melhor assim. Assim, achei que ficou mais bonitinho. Ficou mais efeito perninha mesmo. Coloquei ali pra secar. Dependendo do lugar que vocês for colocar pra secar, tomem cuidado pra não demarcar, porque a massa está mole. E dependendo da textura da massa de vocês, se estiver muito mole, ela não vai aguentar segurar assim. Ela vai acabar cedendo. Então, se vocês for colocar em cima do EVA, em cima de alguma plaquinha pra secar, sempre virando ela de um lado pro outro pra não demarcar o lado que ficou pra baixo, tá bom? Vou fazer a outra, a mesma coisa. Aliso, faço o rolinho. Tenho mais ou menos já a noção, né, do tamanho que ficou a outra, então tá mais fácil. Com o dedinho, ó, pequenininho, vou no meio, centralizo, faço a demarquinha, ó. Fica bem mais fácil. Aí, vocês podem fazer essa marquinha e fazer o modelo que vocês quiserem. Eu fiz esse porque esse é o que eu fiz ontem, eu achei que ficou mais fácil, né, de já fazer. O próximo que eu quero fazer é ele com as perninhas pra cima, deitado assim, segurando a cabeça. Isso eu vou tentar fazer também, mas ainda tô sem ideia de como eu vou fazer ele. Ou dessa ajeitadinha nele, que às vezes a massa tá um pouquinho, como tá fresca, né, um pouquinho mais mole, acaba ficando os dedinhos. Mas nada que a gente não possa arrumar. Ó, tá vendo? Já dá pra ver que é uma perninha. Na hora que eu tava gravando, eu ia dar uma pausa no vídeo pra começar a fazer... Deixar mais em acabado, mais profundo a cabecinha, e acabei parando o vídeo. Então vai ter uma parte que ele vai acabar parando e eu vou acrescentar o outro vídeo, tá? Mas aí eu mostro toda a parte pra vocês da cabeça, como que eu faço. Bem mais fácil. Eu achei muito melhor de fazer dessa forma do que com o pet. Eu acho que economiza bem mais. Você tem uma garantia daquilo. E... Ah, mas posso colocar florzinha? Posso colocar a areia e regar? A terra e regar? Eu acredito, eu quero lhe falando, eu acredito que pode, porque se você colocar, ó, com esse rolinho, gente, eu fiz, é bem importante. Ou alguma coisa que vocês estejam nessa espessura, vocês fazerem, ó. Tem que centralizar. O meu, vocês podem ver que ficou um pouco pra direita. Mas depois eu dei uma arrumadinha, ó. Pro ladinho, centralizei. Ó. De leve, tá? Não aprofunda muito a massa pra não vazar embaixo. De leve você vai rodando o rolo. Eu vou virar pra vocês verem, ó. Você vai rodando o rolo de leve e vai passando na massa. Conforme você vai fazendo isso, o buraquinho vai ficando maior e a massa vai subindo de leve. E vai subindo, vai subindo e vai subindo pra dar uma ajudada. Vamos pro próximo vídeo. Vou alisando, alisando. Pode ver que ele já vai subindo cada vez mais, ó. Só também cuidado, tá? Pra não vazar a parte de baixo.
Eu dei um pause no vídeo porque essa parte é mais delicada, mas, gente, não tem segredo, não fiz nada demais. Só alisei, ó, cada vez mais. Quanto mais vocês passam um rolinho nas laterais, tá? É que tem que ter a posição correta. No caso, eu ia fazer virado pra mim, mas como eu quis mostrar pra vocês, eu fiz dessa forma, ó. E você vai passando, quando você virar, essas rebarbas que vai ficar, vocês podem ver que vai voltar, vai acabar mudando a lateral dele. Conforme muda a lateral dele, depois a gente vai dar uma ajustada com uma tesoura. Mas não tem segredo. Ó, devagar, com a mão bem leve, a gente vai fazendo dessa forma. Eu apertei com leveza a parte de baixo e fiz assim, ó, bem dos lados. Parece que eu tô com a mão pesada, mas não, foi bem levinho, pra massa não rasgar. Isso, mostrei, ó, vocês viram que eu mostrei a parte de baixo. Vou tirando as digitais com o dedo, pra não ficar marca, pra peça também não ficar feia, né? A gente vai arrumando, conforme a gente vai arrumando essa parte, dá pra gente ir tirando o excesso de massa. Tá vendo? Ele tá bem aberto dos lados. A gente pode ir com a ponta dos dedos, aprofundando a massa do lado de dentro, pra deixar com mais cavidade. Arrumei a lateral com a tesoura. Tiro toda a rebarbinha que está alterada no seu tamanho. Pra ficar de forma igualada. Como eu estava falando pra vocês, meninas, eu acredito que dá sim pra colocar terra dentro e regar sua plantinha sem precisar tirar. Acho que umas 2 demandas de spray fosco, verniz fosco, dá uma protegida legal na peça. Ó, dessa maneira eu estou tirando o excesso de baixo e abrindo mais a massa, ó. A cavidade dela vai ficar maior. Eu vou abrindo e alisando, tá vendo, ó? A gente abre, alisa, arruma as lateraisinhas. Conforme você vai deixando na mesa, ela vai ficando mais assentada. É que nem um trabalho mesmo com argila. Vai fazendo, arredondando, fazendo, arredondando. Eu acabei dando um pause nessa hora também, para deixar mais arredondadinho. Vocês em casa vão fazer com mais calma, mais paciência, vai ficar bem legal. As demais que sobrou na lateral de massa, vocês podem tirar novamente com a tesoura. Por isso que eu falei pra vocês que eu não dei uma quantidade de massa correta, pelo fato de que às vezes a gente acaba tirando um pouco, né? E dá uma diferença ali na hora que você separou. Quando eu vi o vídeo da moça, ela pediu pra deixar secar assim. Eu prefiro não, porque a massa acaba envergando. Então eu deixei pra baixo, que o quadradinho dela, o assento do vaso ficou melhor. Ele secou melhor, bem mais arredondadinho. E ó o carro fazendo barulho. Eu saí de perto da janela. Arrumei com o dedo. Pego o rolinho de novo. Com leveza no rolo, eu vou arrumando a parte de baixo, porque a gente girar e ficar arredondando com a ponta dos dedos, ele acaba ficando meio oval. Então a gente assenta ele e deixa bem redondinho, ó lá, ó. Ó como é que já vai mudando a parte de baixo, tá vendo? Ele vai assentando. Arrumei que deu uma amassadinha. Ele vai assentando embaixo. Automaticamente o rolo já assenta e já alisa também o fundo. Muito mais prático de fazer. Arrumei. Tirei os dedinhos marcados. Quando a gente coloca pra baixo, a gente consegue ver bastante imperfeição que fica nas bordas. É só a gente arrumar depois com o dedo. Não precisa nem cortar para não dar tanta diferença. É só ir arrumando. Alisei um pouco na parte de baixo.
Embora não é necessário porque ele vai ficar sentadinho, né? Até secar. Eu não coloco antes pra ele não deformar, tá? A porta abriu, deixa eu fechar aqui. Ó, agora eu vou fazer a montagem pra vocês. Não sei se vai dar pra ver de todas as formas. A última forma que eu fiz ficou bem legal, a visão. Mas eu vou montar de todas as formas e mostrar pra vocês como que fica depois de pronto, tá? Só mesmo a montagem, depois eu vou tirar e deixar as peças secarem separadas pra não estragar a nossa pecinha aqui. Ó, cortei mais um pedaço, vocês viram? Tirei uma quantidade, agora eu cortei de novo, porque ficou passando do corpinho. Tirei, alisei. Vi que estava no tamanho certo. Por isso que eu não colei, porque depois eu vou tirar essas peças para secarem. Quando elas derem uma ressecadinha pouca, eu junto, somente não a cabeça. A cabeça eu deixo ela dar uma secada bem, para ela não afundar a parte de baixo, porque senão ela acaba deformando a parte de baixo. Coloquei de uma forma. Vou desmontar. Colocar do outro ângulo para vocês verem. Virei. Essa perninha aqui, eu acabo deitando ela um pouco mais, tá? Eu deito ela um pouco mais, ela não fica tão envergada assim. Coloquei de outra forma. Vou desmontar agora. E acredito que agora vai ser a última forma que dá pra ver legal. Assim ficou melhor pra vocês verem, né? Amei fazer esse mini bob, gente. Tô apaixonada por ele, é muito lindo. Dou uma ajeitadinha, o bracinho ficou pra cima. No final, quase seca, é só montar e acabou. Tchau, tchau, até a próxima.